Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Hoje, a sexta semana do nosso propósito de oração. E tão certo como vive o nosso Deus, o poder do Altíssimo irá alcançar a sua casa, o seu lar e a sua família. E hoje é uma data muito especial. Hoje é domingo de Páscoa, o dia o qual o nosso Senhor ressuscitou, mostrando a tudo e a todos que ele não está morto, ele não está pendurado no madeiro, não. Mas pelo contrário, ele vive em nossos corações. Ele vive dentro de nós, o seu altar. O nosso coração é o altar de Deus. O nosso coração é a morada do Espírito Santo. E ali ele se faz presente. Todo aquele que busca, todo aquele que deseja, almeja a presença de Deus e faz com que o coração esteja pronto e preparado para recebê-lo, o mesmo se faz presente em nossas vidas. E como ele se faz presente na minha, na sua, na nossa vida, ele também se fará presente na sua família. E Deus nos trouxe uma palavra hoje muito abençoada. E essa palavra se encontra no livro de João, no capítulo 20 e no versículo 14. Eu quero que você entenda algo muito importante na sua vida. O Senhor Jesus, ele sempre estará e sempre está ao nosso lado. O nosso Senhor nunca nos deixa desamparado. Ele nunca nos deixa só. Em tudo e em todo momento ele tem cuidado e zelado pela nossa vida. Em até mesmo situações que nós pensamos ou imaginamos que estamos só. Ele está ali. E ele nos trouxe essa palavra hoje. Maria, ela estava tão inquieta com a situação, ela estava tão preocupada que ela viu Jesus e não o reconheceu. E logo após a Bíblia diz que os discípulos viram Jesus, mas também ficaram incrédulos para com aquilo que eles estavam vendo, pois não creram que ali era o próprio Filho de Deus, que era o próprio Jesus. Tomé, em especial, só creu depois que tocou nas mãos curadas do nosso Senhor. E Jesus disse, mais bem-aventurado aquele que não viu e creu, do que aquele que precisa ver para crer. A fé já nos diz que ela é a certeza e fatos de coisas que não se veem e coisas que ainda não aconteceram. A gente temos que ter a convicção que vai acontecer, a certeza que vai acontecer. E quando nós temos essa certeza e essa convicção, é a certeza que Deus ele está na nossa vida. A fé é a certeza que o Espírito Santo está conosco a todo momento. E você nunca pode perder essa fé. Você nunca pode perder essa certeza. Pois é essa certeza que gerará em sua vida, em nossas vidas, a salvação da nossa casa. Pois essa certeza nos faz falar do amor, da graça e da plenitude de Deus para aqueles que nós amamos e assim revelar a cada um deles a grandeza do nosso Deus. Mostrar através da nossa vida a magnitude, a grandeza, a plenitude do nosso Deus. Mas vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor. João capítulo 20, versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Maria Madalena, ela viu o próprio Jesus na frente dela, mas ela não o reconheceu. Por quê? Porque ela chorava copiosamente, pois o sepulcro aonde ela estava vazio e ela não sabia onde estava Jesus. Só que Jesus, em todo o seu ministério, ele sempre falava que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas Maria Madalena, ela não creu. Os discípulos não creram. Por isso eles choravam, perguntando, cadê Jesus? Cadê Jesus? Espera aí, ele falou que ia ressuscitar. Então ele ressuscitou. Ele vai aparecer, ele vai estar no nosso meio. Mas ela ficou tão inquieta, tão atordoada com aquela situação, que o próprio Deus na frente dela, ela não conseguiu reconhecê-lo. Muitas das vezes nós estamos enfrentando situações, quadro em nossas vidas,
que nós ficamos cegos espiritualmente e com isso não conseguimos enxergar o agir e o mover de Deus na nossa vida. Muitas das vezes o nosso Senhor Jesus quer falar conosco, o nosso Senhor Jesus quer nos dar uma direção, só que pelo nosso desespero, pela nossa inquietação, pela nossa perturbação na mente, não conseguimos detectar o nosso Senhor. E pensamos que estamos que estamos sozinhos, que Deus não tem estado conosco, enquanto Ele está na nossa frente, querendo nos dar uma direção, querendo nos mostrar o caminho, querendo nos ajudar. Mas muitas das vezes nós não conseguimos entender o agir de Deus. Muitas das vezes não conseguimos até mesmo ver o próprio Deus na situação, porque a gente temos um erro muito grande. Pensamos que Deus só está na situação se ela der certo. Mas muitas das vezes Deus vai permitir algo dar errado, algo não ocorrer da forma que nós gostaríamos que ocorresse, para nos ensinar algo, para nos fazer mais forte, para nos ensinar alguma lição, nos ensinar algo para amadurecermos, crescermos, evoluirmos, amadurecermos e assim quando estivermos prontos e maduros, receber aquilo qual Deus tem proposto ao nosso coração, a nossa vida. Jesus, meu amigo, ele se fez maldito naquele madeiro por obediência ao Pai. Jesus, ele obedeceu uma ordem direta de quem? De Deus. Desceu à terra na forma de homem, se fez maldito, foi escarnecido, foi lançado na cruz, foi humilhado, recebeu uma coroa de espinho, recebeu chicotadas, passou por todo tipo de sofrimento e dor. Tudo isso por amor a mim e a você. Para que nós hoje pudéssemos estar aqui hoje falando da graça e do amor dele. E levando a salvação que há no nome de Jesus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desorientados, sem direção e sem rumo. Ele se fez maldito para que fôssemos hoje benditos através do seu nome. Ele derramou a última gota de sangue como preço necessário a ser pago para que o meu sangue, o seu sangue, não precisasse ser derramado. Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação. Mas para que tudo isso se suceda, nós devemos aceitar o seu sacrifício. Devemos estar sensíveis à voz de Deus. E como é que eu me torno sensível à voz de Deus? O buscando, me dedicando, me entregando para as coisas do alto, orando, jejuando, consagrando a minha vida a Deus, procurando estar envolvido com as coisas do alto, me alimentar da palavra, me fortalecer em Deus. Maria Madalena, mesmo andando com Cristo, mesmo sendo orientada pelo próprio Jesus, quando ela se deparou com uma situação adversa, ela não conseguiu enxergá-lo, ela não conseguiu reconhecê-lo. Imagine nós, que conhecemos Jesus apenas de ler a palavra, de experiências que vivemos no nosso cotidiano, só que há uma diferença entre nós e Maria Madalena. Quando Jesus ele ressuscita, ele aparece a ela e manda ela avisar os apóstolos, ela vai lá e avisa. Ele aparece aos apóstolos, os conforta, os consola. E Jesus fala algo muito específico. O que, pastor? Ele fala assim, não saiam daqui enquanto sobre vós não descer a presença do Espírito Santo, pois sem ele nada podeis fazer. É o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos faz prosseguir ao alvo. Maria Madalena não tinha ainda o Espírito Santo, pois o Espírito Santo estava na terra na forma de Jesus. E hoje, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele mora na nossa vida. Ele mora no nosso coração. Se nós o buscarmos, se nós nos entregarmos, se nós o chamá-lo, ele se fará presente na minha e na sua vida. E todos nós seremos alcançados por esse Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito Santo. O Espírito Consolador. O Espírito que nos dá força.
O Espírito que nos ajuda a superarmos e enfrentarmos as lutas e as batalhas diárias que enfrentamos todos os dias. Mas para isso se suceder, é necessário uma entrega, é necessário uma busca. E para isso é necessário que o Senhor e a Senhora tome uma decisão na sua vida. Entregue a sua vida, os seus caminhos a Deus e o busque de todo o coração. Pastor, mas é a minha família. Quanto você está salvo, a salvação chega à sua família. Quanto você tem Deus dentro de você, você consegue levar Deus para eles. Então hoje, mesmo sendo um dia para nós orarmos pela família, também é muito importante que nós tenhamos o Espírito Santo. É muito importante que estejamos alinhados para com Ele, para que assim possamos levá-lo até o nosso lar, até a nossa família. Amém, gente? Graças a Deus que você tenha entendido o que o Espírito Santo quis nos falar no dia de hoje. Que você tenha uma vida com Ele, uma intimidade, uma comunhão para com o mesmo. E assim Ele se faça presente na sua vida, para que assim você possa levá-lo até a sua casa, o seu lar. Para que você possa mostrar aos seus entes queridos, à sua família, a transformação que há na presença de Deus. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria de, nesse momento, unir a minha fé com a sua e juntos orarmos, buscando a força e a presença de Deus e apresentando a nossa casa e o nosso lar ao nosso Salvador. Pois como Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele também trará vida para a nossa casa, para o nosso lar e para a nossa família. Então vamos orar? Pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por ser tão grande, majestoso e poderoso e mesmo assim fazer habitação em seres tão pequenos, tão falhos, tão insignificantes. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. O Senhor é tudo. O Senhor é grandioso, é poderoso. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há outro como o Senhor. Não há outro como a Ti, meu Deus. Tu és único, exclusivo, verdadeiro. O Senhor é longânimo. A Sua graça é finita, meu Pai. O Senhor é maravilhoso. E o Senhor, meu Pai, se fez maldito. Desceu na forma humana, se esvaziou da sua forma de Deus e desceu até essa terra sujeito a falhas, a pecado e os mesmos erros de cada um de nós. Mas o Senhor foi um ser perfeito, sem erro, sem falha, sem pecado. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. O Senhor, meu Pai, foi crucificado, como as Escrituras dizem. O Cordeiro perfeito, sem nada ser quebrado, sem nenhuma falha, sem nenhum defeito. E o Senhor vertendo o teu sangue naquela cruz, o Senhor nos deu vida, e vida com abundância. O Senhor nos deu a oportunidade da salvação, a oportunidade de herdar o reino dos céus. O Senhor vertendo o teu sangue naquela cruz, meu Pai. O Senhor nos deu livre acesso ao Pai. O Senhor ainda deixou para cada um de nós o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que nos fortalece, que nos consola, que nos dá condições de prosseguir. E é esse Espírito, o Espírito Consolador, que nos faz todos os dias orarmos, que nos faz todos os dias ter forças a prosseguir. É o Espírito Santo que nos dá força para ler a sua Santa Escritura. É o Espírito Santo que nos dá a revelação da Tua Palavra. E com a mesma nos fortalece, nos revigora, nos dá ânimo a prosseguir. E meu Pai, neste momento eu lhe peço que da mesma forma que o Senhor nos alcançou, da mesma forma que o Senhor teve misericórdia e compaixão da nossa vida, nos permitindo te conhecer, nos permitindo, meu Pai, ter uma vida para com o Senhor, eu te peço, meu Deus, alcança a nossa casa, alcança o nosso lar, alcança a nossa família. Quantas pessoas têm orado comigo agora, meu Pai, mas a sua casa se encontra dividida, o seu lar se encontra em contenda,
Meu Pai, a família é tudo, menos um lar abençoado. Cada um para um canto. Tem familiares que nem falam com os demais da própria casa, da própria família. Tem casais aqui orando conosco, meu Pai, que eles parecem dois estranhos dentro de casa. Tem filho, meu Pai, que parece mais um estranho. O pai, a mãe não consegue reconhecer o próprio filho, porque está totalmente transtornado, transformado, não para o bem, mas para o mal. Mas que o Senhor, meu Pai, neste momento, os visite, os alcance e os toque. E que em nome de Jesus, meu Pai, venha haver uma transformação, venha haver uma mudança. Que o Senhor venha restaurar essa família, que o Senhor venha restaurar esse lar, venha trazer a essa casa paz, união, amor, alegria. Que esse filho venha ser motivo de sorriso a estes pais. Que esse casal, meu Pai, que estavam se estranhando, que o esfriamento já estava no meio deles, que esse casal venha se unir. Que o Espírito do Senhor desça no meio deles, meu Pai. Venha quebrar essa corrente do mal. Venha arrancar esse espírito do esfriamento do meio deles, meu Pai. E venha restaurar esse casal, restaurar essa família, em um nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nada nós podemos fazer, mas o Espírito Santo tudo pode. O Espírito Santo tem poder de transformar, de restaurar. Tem o poder, meu Pai, de unir. Então eu te peço, meu Deus, que o Espírito Santo desça nessa casa, nessa família, nesse lar. E se porventura há um espírito das trevas, se porventura há uma demanda contra essa casa, esse lar, que o Senhor envie agora um anjo com a espada desembainhada, meu Pai, e venha destruir todas as obras do inimigo, todas as obras do mal, todo o elo do inimigo, toda a corrente do inferno, toda obra maligna venha ser quebrada e desfeita agora, que toda maldição venha ser quebrada neste momento, em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu profetizo salvação, restauração, transformação nessa casa, que essa família venha ser referência para as outras famílias, que o Espírito do Senhor, meu Pai, venha trazer alegria e paz a essa casa, que essa família, meu Pai, seja livre neste momento dos vícios, da discórdia, dos vícios, da mentira, do engano, da destruição, em um nome do Senhor Jesus. Que de cima do seu altar, meu Pai, a bênção, a plenitude, a graça do Senhor venha alcançar essa casa, Senhor. Que toda obra do inimigo seja frustrada e o teu poder venha ser glorificado nessa casa, nesse lar, nessa família. Em o nome de Jesus, pois está profetizada a vitória e a bênção para a glória e louvor do seu nome. E o que crê, diga assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo. Tenha uma certeza, nesse domingo de Páscoa, o Espírito do Senhor entrou na sua família, entrou na sua casa. Hoje houve salvação, ressurreição no seu lar, em nome de Jesus. Fica com Deus e até mais.